Bem, então, iniciando a terceira parte da reunião do período da manhã. Agora é o item 13 da pauta, doutora Andréia. Tá. Item 13, Divaldo Luiz Amorim. Vou aqui para o meu voto, que eu trago um resumo. Trata o presente processo da exigência de imposto sobre a propriedade territorial rural, ITR, exercício 2007 e 2008, referente ao imóvel denominado Fazenda do Ticu, em virtude da glosa das áreas de exploração extrativa e de pastagem, além da modificação do valor da terra nua, de acordo com a tabela do CIF. O contribuinte questiona a existência de áreas não tributáveis que não haviam sido informadas na declaração de ITR e o valor da terra nua. Segundo o recorrente, o laudo técnico foi aceito para a glosa das áreas de pastagem e exploração extrativa, porém não foi aceito para a determinação das demais áreas, preservação permanente, florestas nativas, produtos vegetais e com reflorestamento. A DRJ afirma que, em princípio, toda declaração sobre procedimento fiscal não poderia ser retificada. Entretanto, esclarece que os dados a serem modificados, independentemente de serem relativos à declaração retificadora ou à impugnação específica das partes alteradas, estão vinculados à comprovação. Dessa forma, esclarece que, em atenção ao princípio da verdade material, as alegações embasadas em comprovação idônea podem ser consideradas na fase do julgamento, porém, a maioria dos documentos encaminhados não se mostra eficaz para comprovar os dados questionados e passa a fazer a análise das áreas de preservação permanente e de floresta nativa do seguinte modo. Aí eu coloco aqui... na conclusão, pelo exposto, não basta a conclusão aqui da DRJ, né? Não basta apenas a existência da preservação florestal para que esta seja considerada isenta, pois a legislação tributária, cujo objetivo é o financiamento das atividades do Estado, com justiça social e proteção ambiental, estabeleceu condições e obrigações acessórias para a fruição do direito à exclusão da tributação das áreas indispensáveis à proteção ambiental, ou a ela destinada por seus proprietários, mediante a aplicação de restrições de uso, tais como a RL, Reserva Particular do Patrimônio Natural, a servidão florestal, áreas de interesse ecológico, conforme descrito no dispositivo legal mencionado. Ele fala aqui do ADA, né, área de reserva legal devidamente averbada e tal. Com efeito, verifica-se que, no presente caso, a recorrente não informou a área de preservação permanente, bem como as áreas ocupadas por florestas nativas, em sua do ITR, buscando a retificação da declaração para inclusão da área não declarada e a modificação do cálculo do ITR. Após a análise da documentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ entendeu que, em razão do princípio da verdade material, as alegações embasadas em comprovação idônea poderiam ser analisadas, no entanto, não acatou referidas áreas, APP, AFE, de reserva, área de floresta nativa, por entender que havia necessidade de apresentação do ADA. A recorrente se insurge contra a exigência do ADA e afirma que a isenção é determinada por lei e que não sujeitam referidas áreas a qualquer condição. Cabe nesse ponto esclarecer que o lançamento se restringiu à glosa das áreas de exploração extrativa, de pastagem, modificação do VTN declarado, não havendo glosa de área de preservação permanente e floresta nativa, eis que, conforme consta no demonstrativo de apuração do imposto devido, essas áreas não foram declaradas pelo contribuinte. Dessa forma, o procedimento correto realmente seria a edificação da declaração antes do início de qualquer procedimento fiscal para a inclusão das referidas áreas, uma vez que não foram declaradas na DIAD. Cabendo ainda ao contribuinte a impugnação ao lançamento com a demonstração do erro de fato ocorrido no preenchimento da declaração. No entanto, não obstante a hipótese de erro de fato ter sido arguída após o início do procedimento fiscal, a DRJ examinou de forma minuciosa a controvérsia os argumentos apresentados pela recorrente, observou os aspectos de ordem legal e constatou que, embora tenham sido verificadas as áreas, entendeu pelo não acatamento apenas sob fundamento da necessidade de apresentação do ato.
Assim, restou delimitada a lide aos motivos da decisão proferida pela Delegacia de Julgamento, cabendo ao colegiado a apreciação das alegações apresentadas pelo recorrente, razão por que passam a análise. Com relação ao ADA, já apresentei aqui o meu posicionamento, eu entendo que não é necessário, no caso da apresentação permanente. Já com relação às áreas cobertas por florestas nativas, primárias e secundárias, em estado médio ou avançado de regeneração, entendo que encontram excluídas da exigência do ADA em face de toda a interpretação sistemática da legislação que rege a matéria, em especial em virtude da ausência de submissão no caput do artigo 10 do Decreto 4.382 de 2002, de Regulamento ITR, além do artigo 10, inciso 2, da Lei 9.393, em combinação com o artigo 10, inciso 1 e 6, parágrafo 3º, inciso 1, do Decreto 4.382, artigo 17-O da Lei 6.938 de 81. Então, nesse caso, eu entendo que não cabe exigir o protocolo do ADA para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas, a existência e a precisa delimitação dessas áreas. Então, por todo exposto, entendo que não cabe a exigência do ADA para a fruição da isenção das áreas de preservação permanente, que eu cito aqui, a quantidade, florestas nativas, devidamente comprovadas através do laudo técnico e anexadas às folhas 99 a 128. Áreas com produtos vegetais e de reflorestamento. Com relação às áreas com produtos vegetais e com reflorestamento, indicados no laudo técnico, não aceitas pela fiscalização, o recorrente afirma que a Delegacia de Julgamento quedou sineste quanto às referidas áreas, arguindo não ter eficácia o referido laudo. Desta forma, pleiteou pela realização de perícia in loco para a comprovação da existência dessas áreas. Conforme visto, essas áreas não foram objeto de glosa, pois sequer indicadas na DTR, sendo que o contribuinte não traz novos argumentos com relação às referidas áreas, pretendendo a simples retificação da declaração através de argumentos genéricos. A decisão de piso se manifestou quanto à realização da perícia, afirmando que o contribuinte pretende que o fisco produza prova que já deveria ser apresentada desde o início do procedimento fiscal, bem como, quanto às demais áreas, verifica que o contribuinte não comprova a produtividade do seu imóvel e, quanto às benfeitorias, nenhum documento comprobatório foi enviado. Se não, vejamos, eu cito aqui toda essa argumentação, em consonância com a decisão de piso, e tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, entendo que não merece prosperar a argumentação do recorrente. BTN, no que tange ao BTN, para exercício de 2008, insurge-se o contribuinte contra o arbitramento, aduzindo que, pela leitura do lançamento, a autoridade fiscal utilizou o valor do preço máximo compatível com a terra de campo ou reflorestamento, 5.000 por hectare, quando o mais razoável seria a utilização do preço mínimo, já que se trata de presunção. O BTN médio utilizado por aptidão agrícola consta a folha 37. O laudo apresentado traz informação acerca do levantamento de preço de terras pela EPAGRE, com apresentação de 3 valores para cada tipo de terra, o mínimo, o máximo, o mais comum e o máximo. E o contribuinte requer que seja considerado o valor mínimo para o exercício de 2008 sem maiores considerações, sem maiores argumentações. Conforme bem asseverado pela decisão de piso, de toda essa variedade de tipos e valores de terras, que vai de 4.000 a 35.000, a Receita Federal, em virtude da ausência de documento técnico eficazmente elaborado, avaliou o VTN em 5.000 por hectare e o impugnante pede para que seja alterado para 4.000, sem apresentar nenhuma comprovação técnica de que sua propriedade se enquadraria no tipo de terra de campo ou reflorestamento com preço mínimo. Dessa forma, eu entendo que deve ser mantido o lançamento nesse ponto.
E a multa aplicada, ele questiona a multa de 75%, ele cita aqui a lei, e sendo caracterizado o não recolhimento do ITR, tem se for procedente a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, não merecendo qualquer reparo à decisão de primeira instância. A conclusão, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para acatar as áreas de preservação permanente, 27,19 hectares, e floresta nativa, 68,29. No laudo fala da floresta nativa, mas ele não fala o tipo de vegetação, né? Se é primária, secundária, em grau médio de... Mas no período Joisé era floresta nativa, não existia na legislação, tinha que ser área de interesse Da 2008? lá, por órgão, ato específico do órgão estadual. Na época era outro enquadramento. Aqui é Floresta 2008, nativa, acho que só em 2009 em diante. 6. Florestas nativas, primária, secundária, estágio médio, avançado de regeneração, incluído pela Lei 11.428 de 2006. 2006. Sim. O laudo não fala, né? Que tipo de floresta. O nível da floresta nativa, se é primária, secundária. Só da área lá. Não é isso? Oi? Eu estou abrindo aqui. Pelo que eu vi aqui, ele só fala qual é a área de floresta nativa, mas não fala o grau, se é primária, se é secundária, estágio avançado de regeneração, médio. Não tem comprovação do estado dessa floresta. Certo. Eu acho que caberia trazer mais detalhes sobre a floresta nativa aí. Mas se a revisão de ofício da RJ só tratou do ADA, aquele raciocínio não é mais problema do processo anterior? Que foi tirado por vista? Ela fala aqui do ADA. Ela não fala mais do que o ADA, não? Vamos ver qual é a DJ. Ela fala que deve ser, eu cito aqui na folha 5 do meu voto. Para que estas áreas possam ser consideradas, além do laudo técnico específico elaborado pelo profissional habilitado, demonstrando a APP, a FM, nos termos da legislação, deve ser comprovada a regularização das mesmas junto ao órgão ambiental competente através do ato declaratório ambiental investigativamente apresentado à Justiça da OIB. Mas ela fala além da comprovação por meio de laudo. Então ela fala do Mas laudo. ela não diz, não faz juízo se comprovou ou não em relação ao laudo. É. Ela não faz juízo de valor. Aí fala que para o direito à isenção do imposto, que deve ter o laudo, né? Realmente ela não faz aqui, ela não aprofunda isso aqui. Diz que é só a questão do ADA mesmo, pelo que eu estou ouvindo. Mas olha só o 62 lá. Não basta apenas a existência da preservação florestal. Com o objetivo de financiamento da atividade do Estado para a fruição do direito de exclusão das áreas. Mas ela, em momento algum, é categórica. Nesse caso concreto, existe. Não. Eu não vi no laudo, não. Você está falando de quem? Da acordo? Não, o acordo. Eu falo do acordo. Parece que o acordo ele é o fundamento principal, é o ADA. E em relação à existência ou não, em momento algum ele é categórico dizendo que se existe ou não. Não. Categórico não é. Dá Então para eu dizer vou... que está tentando dizer que há, que não há. Aí é uma construção. É a interpretação. Pois é. Mas eu acho isso que eu posso... Não teve glosa, né? Isso é levantado apenas com a impugnação. É o mesmo problema do outro processo. Sim. Também tem isso, né? Que é o tem limite. esse problema aí.
Mas eu acho que isso a gente já amadureceu. Não, eu acho que tem que tirar vista de mesa até para ter um julgamento coerente com aquele e com esse. Eu quero desenvolver um argumento para os dois hoje à noite. Então tá. Então lista de mesa no 13 também. De qualquer forma, essa área aí, André, já pensando, eu acho que deveria estar demonstrado o tipo de floresta que está lá. Presidente, Sim, será que vai sair em vista de mesa? sim. Na conclusão do laudo, página 116, ele fala que seriam matas naturais. Aí ele fala? Eu não li. E tem as fotografias também, né? Eu tô vendo. Então, assim, me parece que seria estágio primário. Essa é natural. Embora não esteja naquele ponto lá que a senhora leu, Uhum. mas o conjunto, fotos e esse final dá a entender que são matas nativas em estágio primário, né? Uhum. Tá. Uma mata bem densa. Uhum. Eu fiquei na dúvida, porque ele afirma que seriam florestas nativas, mas, deixa eu só chegar aqui no ponto, mata nativa existente, tendo inclusive plantado árvores nativas em grande quantidade para recuperar algumas áreas degradadas pelo antigo proprietário. Ele faz essa afirmação na folha 95. Me parece que ele está plantando árvores que são nativas, né? Então é para Para regeneração. reflorestar. Bom, lista de mesa nesse daí, tá? O próximo, 14. Um instante, por favor. Presidente, Sim? só para dizer para o doutor Matheus que ele declarou uma exploração extrativa também, né? Eu não sei se estaria associado a isso. De qualquer maneira, a área de reflorestamento ele não declarou, né? Só para ajudar aí no... Eu fiquei na dúvida... no que seria essa mata, né? Tá? O que seria quando ele fala nativa, né? Se o que ele fala que ele fez para reflorestamento, se seria essa quantidade que ele está declarando como floresta nativa. É para avaliar. De qualquer maneira, me parece assim que pode ter dúvida sobre o total, mas que uma parte dela me parece ser primária, né? Estágio natural. Vegetação natural. Uhum. Lista de mesa, 14. 14, Bernardo Nogueira. Partindo aqui para o voto, trata o presente processo da exigência de ITR, exercício de 2007, referente ao imóvel denominado Fazenda Boqueirão da Paina, onde foram glosadas áreas de preservação permanente e reserva legal, área de floresta nativa e foi modificado o valor da terra nua. Segundo a fiscalização, a apresentação do ADA é válida apenas para o exercício em vigor, o exercício equivalente àquele do ITR, sendo que a partir do exercício de 2007, o ADA passou a ser apresentado anualmente de 1º de janeiro a 30 de setembro. O contribuinte se insurge contra a exigência do ato declaratório ambiental para a exerção das áreas de preservação permanente, reserva legal e floresta nativa. Assevera que o embasamento legal utilizado pela autoridade fiscal
nas notificações de lançamento em relação à necessidade de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, não se aplica ao caso concreto, vez que se trata de posse. Afirma que juntou o termo de responsabilidade de preservação de florestas para a averbação da reserva legal, firmado junto ao Instituto Estadual de Florestas, em 19 de 12 de 2006, o que não foi considerado na análise do julgador. O ato declaratório ambiental, conforme eu já mencionei, eu acato, eu entendo que não é necessário a questão da comprovação do ADA, né, para fim de fruição da isenção de ITR das áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas cobertas por florestas nativas, bastando que o contribuinte consiga demonstrar, através de provas inequívocas da existência e a precisa delimitação dessas áreas. Com relação à área de reserva legal, no caso em apreço, conforme esclarecido pelo recorrente, o imóvel em debate é decorrente de posse e não de propriedade com matrícula registrada. Tratando-se de área de posse, tem registro no cartório imobiliário para que se comprove a existência da área de reserva legal passível de exclusão da tributação. A legislação exige que o contribuinte celebre termo de ajustamento de conduta, TAC, com o órgão estadual ou federal competente. Note que o parágrafo 10 do artigo 16 da Lei 4.771, Código Florestal, vigente à época do Estado Gerador, estabelecia que a área de reserva legal fosse assegurada mediante termo de ajuste de conduta, firmado com o órgão ambiental competente nos seguintes termos que eu cito. Assim, para a comprovação, comprovar seu direito, a não tributação da área de reserva legal e em área de posse, deve o contribuinte apresentar o termo respectivo TAC por força de título executivo e conter, no mínimo, a localização da reserva, suas características ecológicas básicas e a proibição de suspensão de sua vegetação. Estando tal exigência prevista na legislação indicada anteriormente, não há como dispensar o contribuinte da apresentação do referido termo de ajustamento de conduta, vista a necessidade da observância dos requisitos dos estritos termos da legislação fiscal para a aferição da isenção. Então, o contribuinte junto aos autos os seguintes documentos: laudo técnico, eu cito as folhas, né, emitido pelo Instituto Estadual de Florestas, IEF, com indicação da área total do imóvel, de área de reserva legal, áreas de preservação permanente, e tantos hectares de topo de imóvel, localizando 80,41 hectares e 77,15 hectares de floresta. Planta e de uso de ocupação do solo, ADA de 2009, termo de responsabilidade de preservação de floresta para a averbação da reserva legal, através do qual consta que, aos 19 dias do mês de dezembro de 2006, o contribuinte declara ser de sua propriedade o imóvel denominado Fazenda Boqueirão da Paina, registrado sob o número tal, no livro tal do cartório de títulos e documentos de pessoas jurídicas, de Itabirito, que irá proceder à regularização da área destinada à reserva legal nos termos do que determina a Lei número 4.771. Termo este é emitido pelo IEF e assinado pela Autoridade Florestal e o contribuinte. Laudo técnico do imóvel rural. Foi realizado um ato jurídico onde determina a conduta e o compromisso do contribuinte, objetivando adequá-lo ao ordenamento jurídico através de um órgão público estadual legitimado, nos termos estabelecidos pela Lei 4.771, cumprindo, portanto, o requisito para a aferição da isenção da área de reserva legal. Por todo exposto, em face do não cabimento da exigência do ADA para a fruição da isenção das áreas de reserva legal, preservação permanente e floresta nativa, devidamente comprovada através do laudo técnico emitido pelo Instituto Estadual de Florestas, devem ser acatadas as respectivas áreas declaradas pelo contribuinte. Multa aplicada. Insurge contra a multa de ofício, eu nego, e a conclusão voto por conhecer do recurso voluntário e dar de parcial provimento para acatar as áreas de 63,5 hectares de reserva legal, 22 hectares de
preservação permanente e 77,15 em matas nativas. Perguntas? Vou logo abrir aqui o processo. Mais uma vez, a floresta nativa, não há menção sobre o tipo de floresta. O termo de ajuste de conduta, ele é posterior ao fato gerador ou anterior? Lá para preservação. Eu coloquei como sendo anterior, né? Porque eu acatei, peraí. Porque pelo que eu entendi, aqui o exercício é 2007, é isso? 2007, é. Tá. Em termo de ajuste, cadê ele? Não sei porque que eu fiquei na lembrança que era 2010. Tem que ir lá para ver. Doutora Andréia, eu não entendi. Esse termo de responsabilidade foi assinado pelo proprietário? De responsabilidade de preservação foi assinado pela autoridade florestal e o contribuinte. Mas por que não está averbado? Se é o proprietário? Ele está dizendo que ele é o proprietário, né? Mas na realidade ele não tem ainda a escritura, o registro do imóvel, pelo que eu entendi. Então é posse. Ele assinou como proprietário, mas aí ele tem a posse. Ele tem a E posse. como é que se chegou a essa conclusão de que ele tem a posse? Ele que mandou a de arte. Não foi, não? Não, mas não tem a matrícula aqui no processo? Porque às vezes ele já era proprietário. Porque ele trata aqui como proprietário no termo. Ele trata, mas eu acho que deve ser só o tratamento, né? É dele. Inclusive no laudo fala, indicação do proprietário. É dele, ele só não tem matrícula. Ele não tem a matrícula. Ele não tem matrícula? Ou ele já tem e só não levou a verbação? Diz aqui, proprietário do imóvel registrado sob o número 3859, no livro 8. Mas é no cartório de títulos, né? No cartório de títulos. Não, a gente... Louco. Mas... Às vezes ele é herdeiro. Proprietário, ele é o quê? Tem a matrícula desse imóvel? Deixa eu abrir aqui. E outra dúvida que eu fiquei, se esse documento é um título executivo.
Não tem, né, a matrícula. E como é que ele comprovou a posse dele? Ele trouxe o documento para demonstrar? O documento, né, o documento que foi registrado no cartório. Porque aqui fala em escritura de cessão de direito de posse. O laudo da virtual engenharia ambiental. Tem isso aqui no processo? Deixa eu ver se eu localizo. Tem um laudo a partir da folha 78. Não, foi esse que eu estava lendo. Ele fala aqui numa escritura de cessão de direito de posse. Mas tem uma coisa na página 2, agora que eu abri o processo na íntegra. O contrato é de 2011. Não, 2007, tá. 12 de julho de 2007. Alguém quer fazer alguma pergunta a mais? Não, a gente não costuma julgar esses termos de ajuste aqui, né? Parece que ele é posseiro mesmo. Pois é, mas ele como posse, diz aqui que ele vai regularizar a área, né? Destinada à reserva legal, obedecendo o limite mínimo de 20%. Mas quanto que é? Quanto que é essa área aqui, doutor André? Desculpa, quanto é a área da reserva? É. Eu não coloquei aqui, peraí. Não, eu digo aqui, ó. Na posse, a reserva legal é assegurada por um termo de ajustamento de conduta, firmado com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva, Tá. as suas características ecológicas e a proibição de supressão da vegetação. Naquele termo, eu não tenho uma delimitação, eu tenho um compromisso de fazer uma recomposição, né? Para chegar a 20%. Só isso. Pelo que está aqui, ele fala isso, né? No compromisso dos 20%, é isso mesmo.
76. Mas ele vai, então, ele vai recompor. Então, ela não existe nesse momento ainda. Ele tem um prazo máximo de 180 dias, a contar da data da assinatura do termo. Eu já posso dar efeitos para o fato gerador de 2007, considerando esse termo com a indicação de assinatura em 19 de dezembro de 2006, ou seja, alguns dias antes, né, do fato gerador. Mas por que não? Eu entendia que esse termo de ajuste de conduta, ele seria uma área existente que o poceiro se compromete a não remover a vegetação, a conservar, né? Exato, pelo que eu estou entendendo, é o que está. Mas ele não vai recompor aqui. É o que está aqui, não. Mas ele não diz assim. Mas diz aqui que dentro do prazo máximo de 180 dias irá proceder à regularização da área destinada à reserva legal. Nos termos de ajustamento de conduta, normalmente não fala isso? Mas Ele fala, inclusive, que tem dentista. O que lhe garante que em 1º de janeiro de 2007 essa área de reserva legal existia? Ou estava ainda em fase de recomposição, já que o prazo é 180 dias? Sinceramente, me causou dúvida esse termo aqui. A força executiva, eu falei até que eu não sei se o doutor Matheus se recorda, a força executiva precisa assinatura de testemunhas lá pelo Código Civil? Não sei se precisa ainda. A questão que eu vejo aqui é que me parece que ele assumiu esse compromisso de averbar reserva legal, mas me parece que está faltando aqui a comprovação de fato ele averbou as margens da matrícula do imóvel, não seria isso? Não, porque ele não tem... Ele é poceiro, ele não vai averbar. Ele parece que é poceiro. Nem sei se... não está bem claro se existe uma matrícula, né? Não, matrícula, pelo que eu entendi, não, assim, pelos documentos não tem, né? Só tem aquele documento do cartório de título. Igual o cartório de registro de imóvel. Certo, então não teria nenhuma matrícula ainda desse imóvel. É porque a eficácia da averbação da reserva legal é constitutiva. Então aquele é poceiro com ânimos de ser dono. O único poceiro que é sujeito passivo é aquele poceiro que exerce a posse como Isso, dono do poço. exatamente, tem o ânimo dono, mas só que ele não consegue... Mas o que mais me causa estranheza é o seguinte: o termo de responsabilidade de preservação de florestas, ele parece datado de aos 19 dias do mês de dezembro de 2006. O senhor Bernardo Andrade Nogueira, blá, 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 blá. Mas ele traz um contrato aqui de cessão de direitos que é de 2007, parece ser posterior. 12 de julho de 2007. Se a cessão de direito dele não está fechando. Deixa eu ver certo o número. Dê uma olhada nas datas. Pessoal, vista de mesa desse processo aí, tá? Vamos almoçar, senão a gente vai ficar parado olhando aqui. Esse também sai. Nossa, tudo tá saindo por vista de mesa. Doutora André, a senhora entendeu a questão
Assim, é um ajustamento de conduta, mas eu posso ter um ajustamento na conduta para que eu preserve. Né? Eu preservo aquela área que já existe naquele momento. Então, qual que é a conduta esperada? Eu haja para preservar. Nesse aqui, a conduta aqui que eu estou vendo é para regularizar. Inclusive ele fala assim, deverá a presente averbação da reserva legal ocorrer dentro dos limites e confrontações da mesma. Ou seja, ainda não houve essa averbação. Né? Não, mas a averbação não vai ocorrer. Não, mas primeiro ele precisa de regularizar o imóvel para depois averbar. E como ele não está nesse interregno ainda, ele apenas assumiu esse compromisso. E é justamente isso o compromisso, não no termo de conduta? Sim, só que para quem defende que a reserva legal é construtiva, aí não me parece aqui que houve a construção da reserva legal ainda. Essa é a minha dúvida aqui. Se bastaria esse termo. Aquele que é um posseiro que não regularizou ainda a sua área. Eu vou ter que deixar vocês para almoçar, tá bom? Tchau, tchau. No almoço. Vamos fazer um intervalo, lista de mesa, gente. Até às 14. Bom apetite.